Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, que tem por título: A lei do Senhor é bem patente. Glória a Deus. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, eu creio que a gente vai ler até o versículo 20. Começa no 11 e termina no 20. Amém, queridos? Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não lhe traga, não lhe faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que não traga e não lhe faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para assim a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde, o que é que tem aí, igreja? Guarde seus mandamentos e os seus estatutos e os seus, juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a que passas possuir. Olha aí, igreja, olha as promessas de Deus. Está prestando atenção o que é que Deus está dizendo aqui? Não é a pastora Rosângela, não é a irmã Rosângela, não. É Deus que está dizendo isso aqui. Amém? Vou repetir: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guarde os seus e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te, ou seja, prospere, seja abençoado, que não falte nada, porque Deus é o Deus provedor. Não tem crise, não tem enfermidade, não tem porta fechada, não tem doença, não tem maldição, não tem dedo acusador, não tem apontamento, não tem oração contrária, não tem macumba, não tem voodoo. Nada pode contra a igreja do Senhor Jesus. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, deuses aqui, né? Na época deles eram os outros deuses de outras nações, mas nós sabemos que até os dias de hoje essa abrangência de deuses é muito maior, né? É aquilo que nós escolhemos, pode ser os nossos parceiros, nossos namorados, né? As nossas escolhas, se for maior do que Deus e o nosso compromisso com Deus na nossa vida, né? Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. E os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, eita Deus de poder, a vida. Quem escolhe a vida aí? Dá glória a Deus. Para que vivas, tu e a tua semente. Amém? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra, e que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a
a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Glória a Deus. Quem não entendeu essa palavra, dê glória a Deus. Todos estão entendendo essa palavra? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar. Espírito Santo, toda e qualquer seta de incompreensão, de falta de entendimento, todo e qualquer achismo por eu estar falando uma verdade que é tu que orienta, não deixa que nenhuma seta venha contra a minha vida, Senhor. Me coloca aqui imune a qualquer tristeza, a qualquer seta, a qualquer decepção, a qualquer desilusão, a qualquer dúvida, porque eu sei que eu sirvo a um Senhor vivo e poderoso, que se responsabiliza pelos seus escolhidos. E eu me aposto agora dessa autoridade pelo poder do teu Espírito. Portanto, Senhor, que todos nós possamos receber a tua palavra e que o possamos entender e levar conosco. Meu Deus, que a tua palavra seja como uma injeção poderosa na nossa vida, que ela faça parte da nossa vida verdadeiramente, porque só assim sabemos que tudo vai bem. Oh, glória a Deus. Uma palavra muito pertinente, uma palavra forte, uma palavra poderosa, que nos faz meditar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo nesse mundo que nós estamos e nessa vida a qual nós pertencemos hoje como escolhidos de Deus. Quem é escolhido de Deus aí? Uma palavra que nos faz tentar compreender. É uma palavra bonita e forte, mas que nos traz a meditar que existe um contexto aqui de escolhas. O que é que Deus está dizendo aqui? Quem escolhe o que é bom e o que é ruim, quem escolhe o melhor ou o pior para a sua vida, é você, não é isso que Deus está dizendo? Quem escolhe a bênção é você. Quem escolhe a maldição é você. Vocês entenderam assim? Glória a Deus. Deus está disposto a abençoar, porque Ele é abençoador. Amém? Então é uma palavra que nós percebemos aqui. Eu li essa palavra hoje assim umas 5 vezes de madrugada para cá, porque é uma palavra que de uma certa forma ela nos impressiona. Amém? Porque é uma palavra muito forte. Oh, glória a Deus. Então nós, como pessoas que estamos sendo trabalhados, né? Estamos sendo lapidados, né? Nós estamos aqui abertos para receber o poder da palavra. Quem faz teologia faz a cadeira de filosofia também. Faz uma cadeira de psicologia também. Glória a Deus. Porque tudo isso é uma abrangência necessária para que a gente entenda o comportamento humano, inclusive a começar por nós mesmos. Glória a Deus. Então, a filosofia, aprendemos que ela sempre tem o ser humano como uma manifestação. O que é esse tipo de manifestação? Sempre ele está disposto a mudanças, ele vai se revelando aos poucos. Quando nós dizemos assim, que hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás, é porque eu estou propensa por tudo aquilo que eu convivo, por todas as experiências que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada, ela traz para nós uma maturidade maior. É assim com você? Você passa por determinadas situações inesperadas, por determinadas tribulações e provações que você não está esperando, mas que aquela provação e aquela situação que você está vivendo, ela está de alguma forma lhe servindo. Ela está de alguma forma servindo para que você pare e medite sobre aquela situação. Então, quando você se preocupa em meditar sobre aquela experiência, sobre aquela situação e em que você pode aprender com aquilo, isso já é um princípio de crescimento e de maturidade. Então você está o quê? No processo de maturação. Você está sendo o quê? Preparado, lapidado. Amém?
Então, quando eu estou diante de uma pessoa, eu estou diante de um fenômeno. Mas esse fenômeno aqui, que eu estou falando, é no sentido de que a pessoa, ela tem esse poder, ela tem essa abertura de transformação de vida. Hoje ela é uma pessoa, mas amanhã ela pode ser outra. Você vê que tem muita gente que diz, olha, fulano de tal, estava à beira da morte há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, bebia, se drogava, matava, era traficante, fazia isso, fazia aquilo, e a gente pensava que não ia vingar a vida deste homem, e hoje o homem está pregando a palavra de Deus, e quantas pessoas têm se convertido pelo poder do testemunho, da transformação de vida daquele homem? Não é assim? Por quê? Porque ele deu a abertura, teve a oportunidade maravilhosa de ouvir a palavra e deu abertura para que o Espírito de Deus trabalhasse na vida dele. A psicologia, ela tenta explicar todas as situações que nós enfrentamos. Sempre a gente quer encontrar, principalmente quando se relaciona aos nossos filhos. Quando está relacionado aos nossos filhos, que são os nossos bens mais preciosos. Sempre a gente quer encontrar uma resposta por um diferencial, por um comportamento diferente que ele está tendo. Não é assim? Ah, fulano de tal, a criança dos 7 aos 11 anos de idade é a fase da mentira. Vocês já ouviram falar nisso? É a fase da mentira. Ah, fulano de tal fazia 2 anos que não fazia xixi na cama, mas essa noite fez xixi na cama, passou por alguma questão emocional que ele não teve capacidade de enfrentar ou de administrar, ou passou por algum problema que ele passou a fazer xixi na cama. Sempre a gente procura encontrar uma explicação para as coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero lembrar aqui a você que a psicologia não explica tudo. A psicologia não explica tudo. Sabe por quê? Porque nós não estamos parados na nossa forma de agir. Porque nós continuamos fazendo escolhas. E nós somos resposta e consequências daquilo que nós vivemos hoje, daquilo que nós precisamos administrar hoje, são consequências das nossas escolhas de ontem. E hoje, nós precisamos continuar fazendo escolhas. Então aquilo que não está parado, aquilo que tem movimento, aquilo que precisa fazer escolha, não tem como você definir o papel daquela pessoa. O personagem que aquela pessoa não está ainda estabilizado. Então a psicologia, ela não tem o poder de explicar o fenômeno que você e eu somos. Glória a Deus. A partir do momento que nós criarmos maturidade para entender isso, igreja, nós vamos aprender a lidar conosco e com os outros. Nós vamos aprender a perdoar qualquer atitude errada que nós e os outros fizermos. Deu para entender? Mas é perdoar mesmo, esquecer. Diga para o Senhor, você aprendeu a esquecer? Ou você continua remoendo questões mal resolvidas do passado? Porque se você continua remoendo e continua vivendo o seu passado, sinto muito em lhe dizer, você não vai ter crescimento nenhum e não vai prosperar. Eu falo prosperar na área sentimental, na maturidade. Não vai ter crescimento. Se você ficar parado nessa situação, você não vai ter crescimento. Então, o que é que acontece? A psicologia, o ser humano é algo que ninguém pode explicar. Sabe? Ele ainda está se manifestando. Ele ainda não está totalmente conectado. E o ser humano também, ele ainda é muito contraditório. Sabe? Quando ele está numa situação difícil e precisando de ajuda, ele se comporta de uma forma. Quando ele se torna uma pessoa independente, acha que está independente, ele se comporta de outra forma, dá um pouco de poder. Dá poder e dinheiro, uma pessoa que você vai saber qual é o verdadeiro caráter dessa pessoa. Vai ter certeza disso. Glória a Deus. Então ainda nós não estamos conectados, sabe por quê? Porque ainda não, o ser humano ainda não aprendeu a respeitar
e a viver aquilo que realmente tem o poder de transformar a nossa vida e ter a sabedoria, o conhecimento, o entendimento suficiente para nos orientar a nós, nosso filho, nossos familiares, nossos vizinhos, a quem for necessário, a quem precisar. Todo aquele que quer ser igreja e faz parte desse sacerdócio real tem a oportunidade maravilhosa de estar conectado no trono de Deus. Quem quer estar conectado? Oh, aleluia! Quem quer estar conectado no trono de Deus? Cada ser humano. É por isso que nós temos dificuldade em convivermos um com o outro. A coisa mais difícil do mundo é a gente entender o ser humano. A coisa mais difícil do mundo é da gente lidar com gente, com pessoas. Aí dá para compreender que cada ser humano ele age de acordo com a história de vida que ele teve. Ele vai pensar, às vezes a gente fala uma coisa, eu tenho passado essas experiências. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, porque talvez naquele momento ela sentiu-se naquela situação um pouco de rejeição ou falta de compreensão. Então essas coisas, esse tipo de seta que você está acostumado, que nós estamos acostumados a conviver, nos atrapalha. Essa seta de traumas, de se sentir inferior, de se sentir excluído, tem nos atrapalhado demais a entender a outra pessoa. Porque são frustrações que vêm até os dias de hoje, na nossa mente, no nosso pensamento, e vamos pensar daquela pessoa a mesma coisa que nós vivemos com outra pessoa, a mesma coisa que nós fomos obrigados a vivenciar como provações de tudo aquilo que a gente escolheu ou que nos obrigaram a escolher. Eu vou explicar para vocês. Muitas coisas que nós vivemos e passamos na nossa vida e que de uma certa forma nos tirou do foco de um caráter mais lapidado, mais tranquilo, mais perdoador, mais moldado pelo poder do Espírito, é exatamente as obrigações que a gente teve de estar no passado fazendo parte da escolha dos outros. Vou dar um exemplo aqui bem simples para que a gente entenda, bem feijão com arroz. Por exemplo, às vezes você chega num filho ou num neto que está ali desobedecendo, ou fazendo um barulho, ou quebrou alguma coisa, fez alguma coisa, aí você puxa a orelhinha do filho, né? Que inclusive não é nem aconselhável, porque tem muita criança que fica moca, tem problema nos tímpanos por causa desse tipo de castigo, né? Puxando a orelhinha, né? Quando eu soube disso, eu só fazia apertar a pontinha, porque eu também aperto a pontinha da orelha, eu só faço apertar. Pum, não puxo de jeito nenhum. Né? Mas são coisas, preste bem atenção. Você vai e repreende a criança por aquilo errado que a criança fez, puxando a orelha. Às vezes nem explica porque que a criança está apanhando, certo? Aí você, em vez de ficar tranquilo e satisfeito com aquela atitude que você tomou, tendo convicção de que você educou bem a criança, fez o que era certo, né? Você fica mais triste, porque na realidade você não queria bater na criança. Na realidade você não queria puxar a orelha da criança, porque a coisa que você mais detestava na sua vida, você como mãe ou quando pai, quando era pequeno, era quando a sua mãe puxava a sua orelha. Deu para entender? Então, foram experiências que você viveu, escolhas que fizeram por você. Como a sua mãe puxava a sua orelha, lhe castigava dessa forma, você acha muito natural em continuar com essa visão que a sua mãe tinha com você. Só que você não vai se sentir bem. Deu para entender? Então você e eu somos reflexo daquilo que nós aprendemos até os dias de hoje. Escolhas que muitas vezes não foram nossas, que foram dos outros. Amém? Então nós continuamos agindo em cima desse contexto de escolha. O
aspectos da sua vida, seja sentimental, seja financeira, seja espiritual, em qualquer área da sua vida, o reflexo hoje é a escolha do seu passado, que vai ficar marcado e registrado em você para o resto da vida. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha, hoje eu estou dando uma oportunidade para tu te curar desse trauma. A minha proposta é essa, que tu seja realmente uma nova criatura. Tu quer ter uma nova convicção, uma nova maneira de pensar, uma nova mente, uma nova mentalidade? Ou você, mesmo conhecendo a palavra, ainda está no marasmo daquilo que tu acha que és e que está certo? Não está se permitindo o Espírito Santo lapidar e transformar. Você é a mesma fofoqueira de 5 anos atrás, a mesma contenciosa, a mesma criadora de problemas? Ou a palavra de Deus, ela realmente teve o poder de chegar até a ti e dizer, e transformar a tua vida, e você poder abrir a boca e bater a mão nos peitos e dizer: eu sou uma nova criatura, eu tenho um domínio próprio, o diabo não vai me tirar da visão que Deus me quer colocar. Entendeu, igreja? Amém? A igreja é o único lugar que não é lugar de passeio. A igreja é o único lugar que você está vindo aqui para ser curado. Pergunta: você quer ser curado? Todos nós estamos enfermos por alguma razão, em alguma área da nossa vida. Todos nós precisamos de uma cura. Todos nós precisamos de uma ajuda. Todos nós precisamos de uma transformação. Porque doente é o verdadeiro doente, aquele que acha que é perfeito e completo e que não precisa de ajuda. Esse está aprisionado no orgulho que o inimigo lança como seta. Glória a Deus. Mas eu quero só lembrar que não importa o contexto de escolhas que você fez na sua vida no passado, o Espírito Santo está dizendo aqui para você hoje: se você quiser e exercitar com responsabilidade e compromisso o poder da palavra que está sendo lhe entregue, você vai ter transformação de vida. Diga para o seu irmão: não julgue para que não seja julgado. A mulher tem uma tendência de achar. É o achismo. Eu achei tão engraçado. Acho que é Daniel Goldri, um palestrante, um filósofo, um historiador, que dá palestra para grandes empresas, Ele disse que bem aqui nesse cantinho esquerdo do cérebro, é um cantinho que o homem puxa para raciocinar e pensar. Tudo que ele faz, por exemplo, se ele for olhar um leite, ele vai ficar ali olhando o leite. A mulher não. A mulher, se for fazer uma comida, ela dá a comida da criança, ela troca a fralda, ela atende o celular, ela abre a geladeira, ela faz um monte de coisa junto. O homem não. Ele só olha o leite. O que você está fazendo? Estou olhando o leite. E olhe lá. E olhe se o leite ainda não derramar. Ainda corre o risco. Ainda quer mais? Olha aí. Está vendo aqui a prova? Você está entendendo? Então, queridos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que todos nós somos diferentes uns dos outros. É que as pessoas que você convive, a não ser que você seja um administrador e seja obrigado a colocar regras e leis em cima de algo que precisa ser exercido como padrão, é diferente. Mas eu estou falando de sentimento, de convivência, de família, de semelhantes. São pessoas diferentes uma da outra. E que essas diferenças precisam ser respeitadas. Glória a Deus. Precisam ser respeitadas. Amém, queridos? Então, todos nós estamos sendo convidados a ser novas criaturas, a nos libertar dos aprisionamentos do passado que trouxeram sequelas para os nossos pensamentos, para a nossa forma de agir, o nosso jeito de escolher, o nosso jeito de pensar, de criticar, de acusar, de apontar, de fofocar. Isso não pode estar acontecendo no meio de uma igreja saudável,
Que é uma igreja saudável, uma igreja que tem a direção do Espírito Santo, e ele dá o discernimento a você do que é certo e do que é errado. E você vai se preocupar em fazer o que é certo. Por quê? Porque você quer agradar aquele que deu a vida por você. Por quê? Porque você sabe que se você viver dessa forma, não vai ter regras, normas, leis. Quantos países por aí estão questionando a questão de como educar os filhos? Se pode bater, se não pode bater, se é proibido. Nos Estados Unidos não pode encostar no dedo que vai preso. Acho que aqui já chegou algumas leis assim também, só que lá é muito mais rigoroso. Então, a que ponto chegou a humanidade? A que ponto chegou a sociedade em ser obrigado a ter que viver debaixo de leis? Eu sei que a lei existe para colocar ordem. Amém? Mas eu estou falando de um povo que tem a palavra de Deus no seu coração. Porque se você lê a palavra e se você entende o que é que Deus te ensina e te orienta, como você conviver com a sua família, como você conviver com tudo aquilo que você precisa viver, porque ela orienta tudo, ela é perfeita, ela é completa. Deus é fiel e zeloso com a sua igreja. Se você tem essa palavra no seu coração, se ela está na sua vez, está tatuada na sua alma, e se você tem júbilo e alegria de espírito para vir receber a voz do Senhor, você não vai estar sujeito a leis. Diga para o Senhor: você é livre. Você é livre. Você não está sujeito à lei. Você vai ter amor pela sua família. Os seus filhos vão ter você como exemplo. Vai obedecer. Por quê? Porque você vai saber dialogar com seus filhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus. Eu estou dando um exemplo aqui de coisas que mexem com a alma das pessoas, que machuca, que fere, e que isso traz para a vida das pessoas sequelas e consequências que elas arrastam na sua vida para o resto da vida. Uma certa vez eu vi uma mãe comentando diante de uma criança de 5 anos de idade, mãe separada, quantas pessoas ela tinha namorado naqueles últimos 15 dias. Com quantos homens ela tinha ficado, contando isso para uma amiga dela. E o seu filhinho de 5 anos ali perto, ouvindo. Aquela criança de 5 anos de idade não está preparada para ouvir aquilo. Ela não está preparada para lidar com a situação, com o comportamento daquele. Aquele comportamento e aquela escolha vai influenciar na criação daquela criança. Possivelmente ele vai se tornar um homem mau, um homem que não sabe lidar com as suas questões, com as suas namoradas, não vai saber respeitar a mulher, vai ser um cafajeste no relacionamento, não vai querer amar ninguém e nem vai permitir ser amado com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque ele presenciou dentro da sua vida, do seu contexto de vida, coisas que não era para estar, não tinha condições de caber dentro dele. Aquele trauma, aquela decepção, aquela desilusão, aquela criança de 5 anos não tem como administrar isso e ver essas coisas como algo que é natural, que é normal. Então, provavelmente, aquilo vai transformar em algo muito ruim. Deu para entender, igreja? Então, se todas as famílias verdadeiramente exercitassem isso aqui, trouxesse a palavra de Deus para a vida dos seus filhos, fizesse o cultinho pelo menos uma vez por semana, orando, ensinando, orientando, aconselhando, dialogando, conversando, tentando entender o problema, nós estávamos vivendo uma situação de vida, de convívio e de resposta para a sociedade de uma forma muito melhor. Deveria ser uma coisa assim, autenticamente cristã. Diga para o seu irmão: faça a diferença. Você conhece a palavra. Não brinque com a palavra de Deus. Glória a Deus.
O Senhor está dizendo assim: eu quero que você se converta. É isso que eu estou sentindo. Eu estou propondo você uma conversão, ou seja, uma transformação de vida. É fácil? É não. Agora eu me lembrei de um dizer que diz assim: era muito bom que fosse apenas homem, quando eu falei do cafajeste, né? Mas na realidade quer ser macho. O macho é aquele que tem razão em tudo, que quer impor em situações e que traz problema e dificuldade no relacionamento para dentro da sua casa. Não é verdade? Bate, acusa. Então, igreja, nós estamos vivendo situações no dia a dia que isso aflige muito a nós e traz resultados, escolhas que nós fizemos são resultados que nos trazem prejuízos, que não gostaríamos de viver. Mas e aí? Aconteceu? Não aconteceu? Os problemas aconteceram, os traumas existem, mas vai depender de nós se nós queremos continuar deixando esses traumas causar danos na nossa vida. Glória a Deus. Eu não sei se o que eu falo aqui vai servir apenas para você meditar, ou para você trazer alguma situação que você viveu no passado, ou se para fazer você ter livramento nas suas ações e atitudes. Eu vou dizer do tipo de coisa que traz trauma para o ser humano. Às vezes as pessoas, principalmente, ou homens ou mulheres, quando eles querem conquistar alguém, eles conquistam. Eles fazem tudo o que a pessoa quer. Mas se a pessoa não estiver liberta, depois da conquista, depois que conquistou o coração da pessoa, depois que habituou a pessoa naquela condição, a pessoa vai e se sai. E deixa a pessoa ver estrelas, grilos, navios. Porque o inimigo faz com que você se sinta especial e diferenciado. O inimigo armou uma cilada para a tua carência. Deu para entender aí? E às vezes você quer sair daquela situação e não pode gritar aos quatro cantos o que está passando, e vai passar anos e anos da sua vida vivendo a situação que foi você que escolheu, pelo menos a partir de hoje. Porque de uma coisa eu tenho certeza: você está sendo avisado. Diga aí para o seu irmão: você está sendo avisado. Só cai se quiser. Agora, a pessoa que tem esse tipo de atitude foi uma pessoa também que não foi feliz na criação do seu lar. Com certeza, viu? Está pensando que engana a criança? Tudo aquilo que nós fazemos que não está dentro do contexto do que é correto, diante da palavra de Deus, já conhecendo a palavra, saiba que muitas vezes as pessoas engolem porque precisam engolir e tem que continuar com a família. Mas pode ter certeza que tudo de errado que você fez, as pessoas que te amam, que estão perto, estão sabendo que você errou. Os teus filhos, por mais pequenos que sejam, eles vão observar a diferença do que eles são e eles estão vendo. Deu para entender, igreja? Ninguém engana a Deus nem a ninguém, igreja. Principalmente quando nós somos escolhidos. Porque a nossa vida parece ser que é de vidro, fica transparente demais. Então a pessoa que tenta conquistar e reconquistar as pessoas, porque tem o prazer de entristecer as pessoas, é porque elas também não são felizes. É porque elas também se decepcionaram e não aceitaram aquilo que viveram, que viram seus pais fazendo. Com certeza. Tem história de desilusão no meio disso tudo. Então, são escolhas que você nem eu quisemos. Não é verdade? Foram coisas que nós fomos obrigados a viver e que trouxe sequelas para a nossa alma, para o nosso comportamento. Mas, você que conhece a palavra, você vai rejeitar isso. Você que tem o Espírito de Deus na sua vida, você não vai aceitar mais esse tipo de vida. Porque você, por conhecer a palavra, você é responsável direto, é o referencial espiritual e como ser humano para a sua família.
Porque não funciona, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona na sociedade, nas famílias. Você é o espelho, você é o exemplo. Seja você homem, seja você mulher. Se seu filho trouxe um carrinho que não é dele, procure saber de onde é que foi o carrinho. O brinquedinho. Não, a meninazinha me deu, o meninozinho me deu. Pois vamos lá ver se o meninozinho lhe deu mesmo. Porque se você não fizer isso, a criança pode se acostumar. Porque o referencial que ela tem é os pais. Então achou que aquilo era natural. Então quando ficar grande vai se tornar um ladrão. E aí? Se você não educar, a polícia educa. Entre aspas, né? Porque muitos morrem. Deu para entender? Diga para o seu irmão, a responsabilidade é grande. Não deixe que seus filhos saiam das suas coisas, não envolva os seus filhos nas suas coisas pessoais. Cuide. Amém? Depois você está reclamando do comportamento do filho. Pode. Agora eu me lembrei do pastor Humberto. Esse menino puxou a quem? Puxou a você, querido. Puxou a você, querida. O seu filho não pode puxar a mim, nem meu filho pode puxar a você. Amém? Os genes são diferentes, é outro. A raiz é outra. Maçã da maçã, pera da pera. Uva não pode dar dá não. Glória a Deus. Não dá mesmo. Amém, queridos? Eu visitei uma casa e tinha um jovenzinho lá, olhando assim diferente para mim. Rapaz altozinho de seus 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos. Eu olhava, eu achei estranho. De princípio eu achei até que o menino estava endemoniado. Olhava com uma certa revolta para mim. Com uma certa raiva. Aí a mãe do menino pegou e disse: meu filho veio falar aqui com a pastora. Ele chegou, olhou assim para mim, falou seco, frio. E passou mais uma vez, passou outra vez. Eu me incomodei com o comportamento daquele menino. E ele chegou para mim e perguntou assim: eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode. A gente é obrigado a ir todo domingo para o culto, é? Preste bem atenção nisso aqui. Eu digo: meu Deus, menino com a cabeça dessa, como é que eu vou responder esse menino? Nem eu posso dizer assim na tela, é. Nem eu posso dizer, não, não é. Me ajuda, Senhor. Aí o Espírito Santo me mostrou uma resposta, sabe? Aí eu peguei assim: não é obrigado não, ninguém é obrigado a nada. Aí olhou para a mãe e disse: não disse que a gente não é obrigado? Oh, glória a Deus. Não sei para que o Espírito Santo está falando aí. Tem gente aqui que vê hoje a força. E já vi aqui 2, 3 homens aqui que estão ali, ó. Não sei quem é também não. O Senhor me mostrou o rosto de homem, mas não sei quem é. Aí eu peguei assim: me diga uma coisa, você tem amigos? Tenho. Você gosta dos seus amigos? Eu gosto. E você, quando está estudando, você tem amigo no colégio? Tenho. E você gosta de ver seus amigos todos os dias? Gosto. Eu digo: ótimo. Aí pronto, está explicado. Para que serve um culto? Para adorar ao Senhor. Qual o significado disso? Jesus, quando soube que ia morrer, ele fez uma reunião. Agora eu posso lhe fazer uma pergunta? Você pode. Se você soubesse que ia morrer amanhã, você queria fazer uma reunião com seus amigos para se despedir dele? Você faria? Eles faria. Você faria um jantar, se você tivesse condições, faria um jantar bem bacana para eles? Faria. E se
se por acaso alguns dos seus amigos faltasse a sua despedida, você ficaria feliz? Não, de forma alguma. Pois então, o propósito de Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele foi crucificado, que ele sabia que ia morrer, ele se reuniu com seus melhores amigos naquele dia, para se despedir deles, e fez um banquete. E quando ele fez aquele banquete, tudo que ele fez, Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecado para isso, mas ele deixou isso como exemplo para a igreja. Glória a Deus. Tudo que Jesus fez e que está aqui escrito, registrado, para que nós venhamos aprender, é porque Jesus estava dizendo: olha, através de mim, vai seguindo aí dessa forma aí o que eu estou te orientando. Tu deves viver dessa forma. Então Jesus se reuniu com seus amigos para se despedir dele. Mas qual é o significado daquela reunião, daquele banquete? É porque ele queria estar perto dos seus amigos. Qual é o simbolismo daqueles 12 apóstolos hoje para a igreja? Os amigos de Jesus. Porque ele foi mais do que um amigo para nós. Porque ele deu a sua vida por nós. Ele não desistiu de nós, mesmo sabendo a dor que ia passar. E eu continuo falando aqui no contexto de escolhas, de conscientização, no contexto de saber qual é o valor da igreja, qual é o valor de Jesus na nossa vida, o porquê que existe a igreja física, o porquê que existe a igreja espiritual, o significado, porque às vezes a ficha demora a cair, até mesmo porque para ser um cristão, para ser uma igreja, são questões espirituais. Gera batalhas. Os 12 amigos é como nós. É como se hoje nós estivermos aqui, estamos aqui no banquete da palavra. A palavra de Deus é o que alimenta o nosso espírito. Essa é a vontade do teu maior amigo e do meu maior amigo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você não vem para a casa do Senhor, às vezes a gente vê tantas desculpas descabidas. Às vezes a gente vê tantas preferências que colocam o Senhor como último. E às vezes é nesse tipo de comportamento que a gente tem, igreja, convicção de quem é joio e de quem é trigo. Pergunte para o seu irmão: o que é que você escolhe hoje? Bênção ou maldição? Deus não é menino. Jesus não está só aqui agora. Ele está vendo você, o seu pensamento, suas mentiras, suas escolhas, suas desculpas. Deu para entender? Por que é que às vezes a igreja não é abençoada, afortunada em todos os segmentos da nossa vida? Porque as escolhas são nossas. A escolha é sua e minha. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar. E que nós não venhamos entrar nesse colapso da humanidade que está debaixo de lei. Mas a igreja do Senhor é livre para cumprir com a palavra no amor de Deus na nossa vida.